Vamos rezar então. Pai do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Pai do Filho e do Santo, amém. Então, atendendo então as perguntas lá da lista, né? Sobre estudo e sobre leituras, né? Na realidade, acho que a questão acho que é estendida com a vida intelectual, né? Se a questão for estendida para a vida intelectual em sentido amplo, 15 minutos não vai dar para falar. E aí eu já recomendo um livro muito bom, que é do Sertionge, talvez você já tenha ouvido falar, que é justamente a vida intelectual, do Sertionge, né, que é um livro que tem exatamente 100 anos, ele é de 1920. O Sertionge era do movimento neotomista, e esse livro foi um marco, né, para o desenvolvimento da vida intelectual nos últimos 100 anos. Outro, que é secundário para quem se interessar muito no tema, é do Adler, né, que também é bem citado por todo mundo que estuda bem no tema, né, sobre o tema. Então é um assunto amplo, um assunto de várias horas, né? Tem várias aulas gravadas no YouTube sobre isso. Se não me engano, tem um audiobook do Sertionge, em português. Se me falha a memória. Para quem lê francês, lê no original, claro, fica sempre melhor. Então, o nosso objetivo nesses 15 minutos não é fazer amplo desenvolvimento sobre a vida intelectual, mas sim dar alguns conselhos práticos e apresentar a coisa de forma resumida, né? Somente concentrada em leitura e estudo. Bom, a leitura e estudo ela tem que estar submetida à vida interior e à vida espiritual, senão não dá. Um católico é impensável dissociar estudo e leitura da vida interior e da vida espiritual. Não tem o menor sentido ter uma coisa lá, eu leio um livro, não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Isso não tem lógica nenhuma. A vida intelectual, a leitura, o estudo, tem que estar submetida a essa vida espiritual. Então, quem tem direção espiritual tem que colocar isso para o diretor espiritual, apresentar para ele que ele tem vontade de desenvolver algum tema de modo mais sistemático, de modo mais profundo, e aí o diretor espiritual, com a sabedoria, com a graça que Deus dá, graça de estado que Deus dá para os padres, vai poder aconselhar bem a pessoa nessa linha de estudo, né? Esse é o caminho mais racional para o católico. Já se adianta que nem todo mundo tem a mesma capacidade, nem todo mundo vai se adaptar a toda a matéria, tem uns que são melhores nas ditas áreas de exatas, outros nas áreas de humanas, etc. Mesmo na área de humanas tem uns que vão ser melhores numa área, em outra, então não dá para entrar num delírio, como é muito vendido no Brasil, né, atualmente, por causa da decisão da nova direita. Vamos estudar filosofia. Não, filosofia não é para todo mundo. Filosofia é um assunto árduo, difícil, muito profundo, um assunto que se a pessoa ensinar mal, ela pode até ajudar a levar as pessoas a perder a alma, né, porque é uma coisa muito sensível a filosofia. Então, não é para todo mundo ser filósofo, nem todo mundo estudar filosofia. Então se vende aí esse mito que todo mundo pode estudar o que quiser e não é bem verdade. Já adianta também que sempre tem que rezar, né, antes de começar a estudar. Ter oração para o estudo de São Tomás de Aquino, rezar para Nossa Senhora e também rezar para o Espírito Santo também. Nós vivemos numa época que a mentira está vencendo a batalha, né? Não estou me referindo às fake news, falando propriamente a mentira. A mentira está espalhada por todos os cantos, né? Então, se a pessoa quer se dedicar uma parte do tempo dele à verdade, Deus é verdade, é lógico que Deus vai ajudar essa pessoa. E o caminho que Deus ajuda é via Espírito Santo, via a intercessão de Nossa Senhora e São Tomás de Aquino. Então, fica claro que numa época que tem sedente, que precisa da verdade, aqueles que vão se dedicar para estudar e para aprender alguma verdade, disseminar conhecimento, lógico que Deus vai ajudar, mais do que talvez em outras épocas. Bom, feitos esses esclarecimentos, se eu fosse pensar no primeiro conselho que eu daria para alguém começar a estudar, é parar de ver televisão.
Então, parar de ver televisão e parar de usar a internet como televisão. Por quê? Eu já escrevi um livro sobre isso, já tenho minhas aulas gravadas, tem várias razões que eu afirmo, mas quando se fala de televisão, ela vai ter dois efeitos nefastos. Ela vai tirar o tempo da pessoa. A pessoa, em vez de estar lendo, está vendo algum programa idiota na televisão. E o outro é que a televisão vai destruir a inteligência da pessoa, vai atacar a capacidade da pessoa de absorver conhecimento. Então, não tem como ter vida intelectual com televisão, não dá. Mas eu conheço alguém que é inteligente e assiste televisão. Bom, mas se essa pessoa parasse de assistir televisão, ela seria mais inteligente ainda. E, aliás, por falar em inteligência, tem um livro que também eu recomendo, que é do Pierluigi Piazzi. Se não me engano, é Aprendendo... O título é estranho, mas o autor é muito bom, o Pierluigi Piazzi. Infelizmente, faleceu há alguns anos. Que é Aprendendo Inteligência, alguma coisa assim. Ele tem um livro voltado para alunos, ele tem um livro voltado para os pais, tem um livro voltado para os professores. Esse eu acho fundamental, ainda mais aqui no Brasil. Ler o Pierluigi Piazzi é fundamental. Bom, e o que a pessoa tem que avaliar? Ela tem que avaliar de acordo com o estado dela, né? O estado de vida dela. Então é muito diferente. Um professor universitário que não casou, ele vai ter mais tempo para estudar do que um pai de família. Então ele vai ter mais obrigação e mais tempo. E Deus vai ter exigências proporcionais das pessoas, né? Então, uma pessoa que tem muito tempo, tem capacidade intelectual, vai ter que estudar mais, professores, etc. E tal. Quem tem uma vida, uma família numerosa, que não tem muito tempo, ele não vai poder se dedicar muito ao estudo, nem Deus vai exigir isso dele, claro. E, dito esse tema, também não é para ler a torta direita, por exemplo. Não, então agora vou designar 2 horas por dia. O Sertiange diz que a pessoa tem que estudar 2 horas por dia. Falou, isso não tem muito tempo. Pois é interessante, ele falando que já 2 horas por dia já é o suficiente. É lógico que isso não é uma regra absoluta, né? Se a pessoa tem mais tempo e mais capacidade intelectual, vai estudar mais. Mas na referência das 2 horas, eu achei bem interessante do Sertiange. Então, aí a pessoa tem um tempo, tem vontade. Só que não adianta ela escolher vários temas para estudar. Então, vou começar a estudar psicologia, economia, história, filosofia, matemática. Não adianta nada. A pessoa vai ficar completamente perdida. E aí entra um comentário bem inteligente aqui do Hugo de São Vito, que eu até vou ler. Aquele que, diante de uma multidão de livros, não guarda o modo e a ordem de leitura, é como que, andando em círculos no meio de uma densa floresta, e perde-se do reto caminho. É de pessoas assim que a Sagrada Escritura diz que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso aqui está no Didascálico com o Hugo de São Vito. Esse comentário é perfeito. Porque não adianta nada arrumar uma biblioteca, gastar uma fortuna numa biblioteca, começar a ler as coisas desordenado, não vai ter efeito prático nenhum. É o que se associa a isso que se diz de gula intelectual. A pessoa lê pelo prazer de ler. Isso está errado. A pessoa não pode ler pelo prazer de ler. Ela tem que ler vista ordenada em alguma coisa. A vida espiritual dela, ou para ensinar, ou para se ajudar, ou para ajudar os outros, ou os dois ao mesmo tempo. Então não dá para ficar lendo sem objetivo. É melhor nem ler. Porque se a pessoa também começa a ler, ela fica com um efeito que o demônio tenta, da pessoa ficar muito orgulhosa. Agora eu sou um grande intelectual, sei de tudo. Isso é péssimo. Na vida intelectual, a pessoa tem que ser humilde. Ela não pode pegar um livro e já falar, esse autor não vale nada, esse autor não sabe nada. Não é assim. Tem que começar uma coisa de humildade, dar com estudo para com o livro que você vai lendo, senão a pessoa não vai adiante. Então tem que tomar cuidado isso, essa coisa excessiva, da gula, da soberba na leitura, etc. Bom, feito isso, a pessoa tem que ter uma visão geral das coisas. Eu não supor qualquer tema. Se o fulano quer estudar matemática, é interessante que ele tenha visões gerais das humanas também. Essa mentalidade de uma vida especializada
né, que é bem próprio, desde o Renascimento para cá, começou essa visão errada de pessoas ultra especializadas num assunto. Então, a pessoa sabe muito de um assunto, não sabe absolutamente nada do resto. Isso é péssimo. Há muitos anos atrás fizeram uma enquete em Harvard de pós-doutores e toda a elite intelectual de Harvard, 90% não sabia quem era Homero. Feito isso nas áreas de exatas, né? Quer dizer, então os engenheiros, físicos, matemáticos não sabiam quem era Homero. Quer dizer, uma coisa completamente, né, errada, né? É uma ultra especialização que faz a pessoa ser completamente ignorante do resto, que não seja o estudo dela. Isso é completamente errado, isso daí afeta a tua vida intelectual, até a tua vida espiritual. Não é assim. Tem que ter uma visão geral. Não é que vai ser especialista em tudo, não é. É apenas uma visão geral das coisas. Para daí, então, estabelecer um tema. Então, vou focar no tema, vou estudar tal assunto. Aí começa, então, a abordar esse assunto. Começa a fazer a leitura. Toda leitura ela tem que atender a sindérese. Sindérese é fazer o bem e evitar o mal. Isso em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Então, quando a gente faz uma leitura, é para aprender um bem e para atacar o mal, para os dois. Isso aí pode ser visto numa leitura específica, por exemplo, uma leitura positiva para o bem, ler a Suma Teológica e ensinar para os outros. Então, estou ensinando o bem. Outra é você pegar um texto do Marx e atacar o Marx. Então, eu estou atacando o mal, estou evitando o mal. Então, a sindérese opera nesses dois sentidos, fazendo o bem e atacando o mal. Ou os dois ao mesmo tempo, ou de forma harmoniosa, hora um, hora outro. O professor Orlando era bem nesse estilo. Ele tinha aulas que eram assim propositivas, aulas que visavam ensinar o bem, e outras aulas que eram para atacar o mal. Claro, esse era bem o estilo do professor Orlando, era ensinar o bem e outro atacar o mal. Essa é a visão que nós temos que ter também da leitura. Os livros são espadas, né? Agora, como começar um tema? Eu acho que talvez muitos tenham essa dúvida. Como começar? Bom, se a pessoa não tem um diretor espiritual, ela tem que ver o que ela tem mais aptidão, né? E também gosto. Gosto é fundamental. Não adianta a pessoa não gostar de um tema e começar a estudar ele. Vai fracassar, não tem jeito. Por exemplo, a pessoa que quer um tema, ela tem que procurar quem entende do tema, que aí vai fazer um atalho para a pessoa estudar. No meu caso, foi mais fácil, porque eu tinha o professor Orlando, então dava vários atalhos de estudo. Então, para quem teve a graça de ter o professor Orlando, já o caminho ficou bem mais fácil. Mas, por exemplo, eu tenho alguns estudos que não foram abordados pelo professor Orlando, foram citados vagamente. Vou começar com quem? Se eu não conheço ninguém que saiba. Então, um atalho que eu uso, até comentei com o Frederico, aí já indo para uma coisa bem prática, é o Google Acadêmico. Lá você digita lá um tema que você queira, aparece lá um monte de artigo. Vai e começa a ver esses artigos desse tema. Vai aparecer lá nas referências, nas indicações bibliográficas, alguns livros. Você lê 2, 3 artigos, se estão indicando o mesmo livro, vai nele estudar. Tenta ir sempre nesse livro, que são sempre os mais citados, por quem entende, claro. Esse é um caminho que eu uso. Usei para escrever o livro da televisão, usei para escrever um outro trabalho que eu comecei agora. Então, é uma coisa bem prática o Google Acadêmico. Agora, de posse do livro, então, por exemplo, cheguei lá, não sei nada de um tema, ninguém soube me ensinar, fui lá no Google Acadêmico, fiz pesquisa em 3, 4 artigos e indicaram um livro muito bom. Fui lá, comprei o livro, comecei a ler. Como ler o livro? Rabiscando. Pega um lápis ou uma caneta e começa a rabiscar o livro, anotando os tópicos dos temas interessantes. Aí vocês vão ter 2 erros opostos. Um é ficar anotando demais, tá errado. Eu também não anotar quase nada, também tá errado. Então, tem que chegar no meio termo. É de preferência anotar no livro, não é pegar um papel separado e ficar anotando. Depois o papel se perde, some, você não sabe onde põe, não é. A coisa tem que ser prática, tem que estar o livro e a caneta ou o lápis na mão. Aí você está lendo, ó, isso aqui está interessante, página 10. Piscou, página 10. Vai na primeira página branca do livro, escreve, página 10. E vê o que você achou interessante. Ó, interessante por causa disso. Ó, então só anota o tópico, esse tópico é importante. E aí vai indo. O cérebro funciona, como ensino Piaget e outros, o cérebro funciona de modo esquemático e não no modo resumo.
Então, não faça um resumo de livro, a não ser que o objetivo for fazer um resumo de livro, isso é óbvio, né? Mas, por exemplo, você quer ter uma atividade, não vamos fazer resumo de livro, vai ficar uma coisa árdua, vai ficar cansativo, vai ficar na obrigação de ficar fazendo resumo, não vai funcionar. Pega a nota no livro, de forma bem esquemática, bem simples, as páginas que interessam, os tópicos principais e vai. Aí pronto, você já tem o livro mastigado. O que eu faço com isso? Isso era um método do professor Orlando. O professor Orlando rabiscava no livro, eu aprendi com ele, rabiscar no livro. Agora, o que eu faço com isso? Faço um fichário. Antigamente, o Sertiange cita um autor, e esse autor diz que você tem que comprar um arquivo para fazer os fichários. Mas isso é outra época, o pessoal tinha mais tempo e não tinha computador. Quem for muito disciplinado e muito sistemático, pode fazer um arquivo virtual. Eu tentei fazer há muitos anos atrás já, um fichário virtual no Access, né? Ainda existe o Access. E aí comecei a fazer, mas eu perdia tanto tempo naquilo ali que eu estava usando um tempo que eu podia estar lendo, fazendo fichário. Aí eu não desisti. Mas quem for muito organizado, tiver muita facilidade, pode ser que seja uma boa ideia. Eu prefiro o meu fichário ser o livro na estante. Esse era bem o método do professor Orlando. Então tem um livro lá que eu li, aí eu abro ele, tem lá os tópicos importantes. Acabou. Essa figura do tópico importante eu vou ressaltar, porque mesmo que você esqueça o que diz esse tópico, é muito importante você saber que ele é importante. Eu falei meio redundante, mas vamos me explicar. Quando eu tive aula com o professor Orlando da Segunda Guerra Mundial, então ele deu aula sobre as origens esotéricas do nazismo. Então esse foi um tópico extremamente importante, sem o qual não dá para entender o nazismo. Aí vamos supor, 20 anos depois eu esqueci isso, mas gravei que as origens esotéricas do nazismo é um tópico importante, mesmo que não saiba nada, não sabe citar nenhum nome, não faça a menor ideia se é gnose, se não é, mas eu sei que aquele tópico é importante. Aí quando eu for reestudar o tema, ou para dar uma aula, ou para escrever alguma coisa, eu sei que aquele tópico é importante e depois eu vou atrás, estudá-lo no livro que está anotado isso. Então facilita demais você anotar os tópicos e anotar o que é importante. Mesmo que você esqueça daqui 10 anos, você vai pegar aquele livro, vai ver que aquele tópico é importante, vai na página e aí a memória vai refrescar. Então tem o hábito de rabiscar os livros e tem o hábito que o livro que está na estante já é o seu arquivo real, né? Não é nem virtual e nem um específico de autônomo, mas é o próprio livro, já é o seu fichário. E eu já adianto, eu não gosto de e-book, eu não gravo nada. Eu vi um estudo de uns neurologistas dizendo que para a maioria das pessoas os e-books lidos ou o Kindle, qualquer coisa que tenha uma coisa eletrônica que não seja papel, grava menos para a maioria das pessoas. Então eu não uso, acho péssimo, eu só uso o livro. Eu gosto de rabiscar o livro e tal. E o que fazer com o que você fez, com esses tópicos, essas anotações? Bom, pode escrever um artigo, dar uma aula. Quando você escreve um artigo ou dá uma aula, os dois, você grava muito mais essa informação do que se não fizesse isso. Eles têm razões físicas para isso, você acaba gravando e se dedicando mais à coisa e é que a mente fica trabalhando em cima. E outro por causa do efeito do bem, né? Já que você está fazendo um bem como outras pessoas, só vai ter um efeito de volta, né? Bate na parede e volta, quer dizer, o bem volta para você, de modo que você fixou bem aquela matéria, né? Que pelo bem se gera bem. Então, quem dá aula acaba tendo esse retorno do bem. Então, queiram entender um tema, dá uma aula. Acho que é uma coisa tão importante que, mesmo que você não queira dar aula, grava uma aula. Uma vez eu vi uma dica não sei se foi pelo Luiz de Piatos. Mas eu quero entender muito bem esse tema, mas eu não vou dar aula, não vou escrever artigo, mas queria entender muito bem. Então grava uma aula e assista a sua aula, não mostra para ninguém. Só já tem um efeito positivo. Eu não iria tanto, porque é aí que vai uma dica fundamental que vem desde Aristóteles, que é meditar sobre o assunto que você está lendo. Então, você lê um assunto e vai fazer outra coisa, talvez não seja a melhor coisa a fazer. Depois que você lê um livro, pensa sobre o que você leu. Usa a meditação para ajudar a gravar o que você estudou. Isso é fundamental. Todos os padres, desde Aristóteles, que
eles tinham um método mnemônico na Grécia. Então, eles sabiam, os gregos cultos sabiam a Ilíada e a Odisseia de cor, né? Impressionante. Vários padres da igreja não sabiam a Bíblia de cor. Como é que esse povo sabia das coisas de cor? Bom, eles eram outros tempos, claro, não tinha essa eletrônica que atrapalha demais. Mas como é que eles sabiam tanto assim também? Porque eles meditavam. Então, fulano lá na Grécia, estou dando bem o cidadão da Grécia, porque como o exemplo é natural, não é nem sobrenatural. Então, os gregos, então, liam Homero e ficavam debatendo e meditando sobre aquilo. Aquilo lá acaba gravando. Então, se quer gravar uma coisa, medite sobre ela, que aí a memória começa a funcionar. A memória funciona com meditação. Já adianto, ler é diferente de estudar. Leia ali, igual você lê um jornal. Esse é um livro de leitura, citado pelo Sertian. Sertian põe níveis de leitura, o Adler também coloca. Então, você lê um livro aqui, pronto, lê o jornal. Não vou meditar sobre a pandemia subiu ou diminuiu. Não vou ficar meditando sobre isso. Não é uma mera informação. Isso não é estudo, isso é leitura. O estudo, ele pressupõe meditação, entendimento e crítica no que você está lendo. É quase um debate com você mesmo com o assunto. Esse, na realidade, é o estudo. E dentro de um tema, jamais leiam um só livro, né, se vocês quiserem ir para frente. Nunca se fiem só no autor. Não é porque está desconfiando do autor, acho que o autor está falando um monte de mentira, mas não é. É porque nenhum autor vai pegar o ângulo do que você está estudando de toda forma possível. Então, vê um tema, gostou, é isso que você quer estudar, consulta um autor, depois consulta outro, consulta 3, 4, não deu tempo, 2 no mínimo, mas 1 não. Não faça a burrada de ficar só no autor, lendo 2 livros sobre um tema no mínimo. Essa é uma recomendação do Adler. Isso é ele chama múltipla leitura, ele dá um nome sintópica, leitura sintópica. A leitura sintópica é quando você escolhe um tema e vê de vários autores. Aí você consegue também criticar melhor o autor que você está lendo. Esse autor é bom, ressaltou um ponto que o outro não ressaltou. Esse autor aqui foi meio, não entende muito nesse ponto, derrapou nesse ponto e tal. Com a leitura sintópica, você consegue analisar as coisas por mais ângulos, etc. e tal, e o seu entendimento da matéria vai. Então, nunca fiquem só num autor. Falei já das 2 horas, a coisa é ter saúde, né? Não adianta... E horários também. Não adianta estudar depois de comer uma feijoada. Não adianta. Então, vou agora estudar domingo e ter uma feijoada marcada. Não vai conseguir estudar. O estudo pressupõe uma certa saúde, uma certa aptidão física. Então, se está muito cansado, não vai dar certo estudar. Logo depois do almoço, tem uma coisa que está até nos livros dos padres, né, que é o demônio do meio-dia, que é aquele horário que você está almoçando, dá uma parada, dá um sono. Por isso que muitos povos dormem depois do almoço, porque é uma hora que a produtividade diminui muito. É o demônio do meio-dia. Então, muitos povos acabam dormindo para depois despertar um tempo depois e trabalhar de uma forma melhor. Isso é inteligente fazer a siesta, porque se aproveita aquele horário que já não ia ser muito produtivo, você acaba dormindo. Então, é muito questão de horário, é muita questão de alimentação. A pessoa comeu demais, não vai conseguir estudar. A pessoa também está com muita fome, também não dá. E também é questão de físico também. Pessoas que fazem uma atividade física, não é para virar maratonista, virar campeão de alguma coisa, não é. Tem um mínimo de atividade física, ajuda a atividade intelectual também. Isso é comentado pelo Sertian também. Ele falou da importância de ter algum tipo de exercício físico, mas a postura física mesmo, da leitura. Eu sou, por exemplo, muito tendente a ler deitado. Algum dos autores fala alguma coisa contra, como, sei lá, de repente não seja adequado ou não? Então, boa pergunta. Falam sim, normalmente se dá a dica, né, de ler sentado, né, anotando e tal, mas isso é muito pessoal. Eu também gosto de ler deitado também. E para mim não é obstáculo nenhum.
Nada, ainda mais que eu tenho às vezes um problema de quando eu fico muito tempo sentado, começa a me doer a lombar, coisa de idade, né? Então, na realidade, se eu ficar lendo sentado, vai me atrapalhar a leitura, não vai me ajudar. Porque eu começo a doer, começo a sentir algum desconforto. Agora, se eu estou no sofá, de forma mais confortável, na cama, não na cama antes de dormir, que também não grava nada, mas num determinado horário, vai lá para a cama longe do barulho do mundo, aí não vejo por que não ler deitado ou ler no sofá. Para mim tem um efeito muito bom por causa desse negócio da lombar, né? O momento de leitura, de estudo, de meditação, é um momento solitário, um momento da solidão, né? A vida intelectual é muito próxima da oração. Você tem que estar sozinho, não pode ter ninguém berrando na sua orelha. O momento de estudo também é próximo disso. O que é importante ver quando você vê em lugares barulhentos, em movimento, ônibus, metrô, é ver se você está lá, está lendo, está funcionando, está gravando, então continua. Estou lendo, não está gravando, estou começando a ler, verei a página, não sei o que estava na página anterior, pode parar, é perder tempo, ou gastou, jogou dinheiro fora comprando um livro à toa. E outra coisa, agora não confunda o cansaço intelectual com o cansaço de um tema, por exemplo. Então estou lá num sábado, um sábado de manhã, horário que eu concentro, não tem ninguém me amolando, as crianças estão longe, pronto, vamos começar a estudar. Aí dali meia hora você percebe que está cansativo, não está entrando mais nada na cabeça. Às vezes, não é que a sua inteligência se cansou do estudo. E há muito tempo atrás eu achava que começava a cansar, pronto, veio o cansaço físico, acabou. Só que o Pedro de Piazzi comentou, às vezes está cansado de um tema, aí você muda o tema, o cansaço vai embora. Então é bom quando você está desenvolvendo um tema, ter um tema secundário. Então, por exemplo, estou estudando sobre Portugal, mas aí tem um tema secundário, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, mas o meu tema principal é Portugal. Eu começo a ler Portugal, cansei. Às vezes eu vou ler a Segunda Guerra Mundial e o cansaço soma, eu estava cansado daquele tema. Então é bom sempre ter um tema que é seu principal, que você vai entender bastante, conhecer vários autores, a sua memória já está bem preparada para saber daquilo, e um outro tema secundário que você vai criando, vai alimentando, depois vai ter o terceiro tema, o quarto tema, o quinto tema, e eles vão todos se ajeitando na sua mente. Se você ler um outro livro sobre esse mesmo tema, você vai gravar mais do que o primeiro livro, porque a mente ela trabalha com meditação, mas também com relação entre as coisas. Por isso que a televisão ajuda a destruir a inteligência da pessoa, porque você vai ver uma coisa na televisão, dá notícia de futebol, aí dali 30 segundos dá notícia do coronavírus, dali mais 30 segundos de política. O cérebro não foi feito para trabalhar assim com várias informações desconexas. O cérebro foi feito para trabalhar com informações conexas. Então, se você ler um livro sobre Portugal, o segundo livro vai te ajudar a gravar mais informação do que se você ler um livro sobre biologia. Mas se você ler um livro na sequência de biologia, vai te atrapalhar completamente. A relação de vários livros sobre o mesmo assunto vai fortalecer a sua inteligência e a memória. Então, a leitura de vários livros vai te ajudar não só no entendimento do tema, mas vai te ajudar também a gravar as coisas que você está estudando. Porque o cérebro humano ele é feito de modo harmônico, de coisas que têm relação e de coisas hierárquicas. Isso também é importante, esqueci de falar. Os temas têm que ser hierarquizados. Um é mais importante, o outro é menos. Todo o nosso saber ele é hierarquizado e ele é relacionado, quer dizer, porque foi Deus que criou. Então ele fez todas as coisas com lógica, né? Com peso e proporção. O Marcelo perguntou sobre a velocidade da leitura. Bom, cada um tem uma velocidade. Cada livro também tem sua velocidade. Não dá para ler rápido a Suma Teológica. Não dá. O fulano falou assim, li a Suma Teológica em uma semana. Não deu, né? Não aprendeu nada. Então, todo livro de jornal, 3 horas. Perdeu tempo, né? O jornal, hoje em dia, se lê em 10 minutos, né? Quer dizer, tem muita... a velocidade depende de cada um, depende do que se está lendo. Normalmente, eu cheguei a fazer curso de leitura dinâmica, para mim não funcionou nada. E o leitura dinâmica, normalmente, é mais para concurseiro, quem quer ter um grande volume de informações para passar num concurso,
ou fazer alguma coisa que ele precisa acumular muito conhecimento numa hora, mas esse acúmulo de conhecimento não tem a ver com vida intelectual e também não tem a ver com ordenação para a vida espiritual. Vai entrar naquele ramo lá do de São Vito, de Fulano Perdido na Floresta. Então, a leitura dinâmica tem mais a ver para concurso, aí sim valeria a pena. Mas você gravar mesmo, ainda mais você tem que meditar sobre o tema, essa leitura veloz vai atrapalhar. Conforme mais profundo o tema, mais lento você tem que ler. Leitura é você entender, não é de você decorar todas as páginas, isso não é o objetivo, é você tirar do livro as ideias principais, retê-las e ser capaz de explicar o livro para alguém. É isso que é leitura, é isso que é leitura e estudo. Se você consegue fazer isso no metrô ou ônibus, tranquilo. Se não consegue, acabou. Não dá. Então, obrigado pela presença, espero que tenha sido útil. Tá bom. Tchau, Maria. Boa noite a todos aí.